Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live aqui do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, CREF-RS. Sejam todos bem-vindos, vamos só aguardar alguns segundos até o pessoal entrar e logo já vamos dar início ao nosso assunto de hoje. Me apresentando rapidinho, então, meu nome é Alessandro Gonçalves, sou profissional de Educação Física, colega de vocês e sou, neste momento, conselheiro. Também faço parte aqui do Conselho de Educação Física. E eu quero dar uns recados rápidos antes de nós iniciarmos efetivamente o nosso assunto de hoje. Vamos receber aqui o professor José Jócia, e daqui a pouquinho eu já chamo ele, já vi que ele já fez aqui a solicitação para entrar. Já vamos receber daqui a pouquinho o professor Zé. E eu quero dar uns recados importantes. Bom, primeiro, falar sobre as próximas lives, tá? Então, semana que vem nós vamos ter 2 lives, aliás, 3 lives importantes aqui, né? A primeira delas vai falar sobre o mestrado profissional e a residência em educação física, oportunidades de formação e intervenção. Então, uma outra área de atuação dos profissionais de educação física, né? O mestrado profissional e a residência em educação física. Uma quebra de paradigma, né? Para quem acredita que somente médicos têm a possibilidade de participar de programas de residência. Então, vamos receber aqui na semana que vem o professor Alexandre Lazarotto, a professora Ângela Hartmann e a professora Débora Garcia, todos os professores universitários, né, de nível superior. Também vamos ter na quinta-feira que vem o professor Mark Henry, que vai falar sobre estúdios de pilates, franquias e novas tendências. E também vamos ter as ações do comitê. Vamos receber aqui os membros do comitê de crise, né, que foi estabelecido e foi criado para poder apoiar a educação física nessa situação, e nós vamos receber aí então os componentes do comitê na próxima sexta-feira. São as ações do comitê de crise da educação física na Covid-19, tá? Então esses são os recados. Eu tenho só mais um recado importante, que lembrando que esse é um espaço aberto para todos os profissionais de educação física. Então, se você entende que pode de alguma forma contribuir, compartilhar o seu conhecimento, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Chama aqui no direct, a nossa equipe de comunicação vai entrar em contato com você, vai lhe dar a sua proposta, o seu assunto, e quem sabe você vai estar aqui também falando para os outros profissionais, para todos os profissionais aí, especialmente do Rio Grande do Sul, mas a nossa audiência aí é do Brasil inteiro, tá? Então você pode tanto propor a sua própria participação ou ainda indicar, né, participantes, temas que você acha importante. Vamos chamar aqui o professor Zé Jócia. Deixa eu localizá-lo aqui. Professor Zé. Vamos ver aqui. Estamos conectando e já vamos receber aqui. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem, Alessandro? Como é que vai? Tranquilo. Seja muito bem-vindo aí ao nosso espaço, à nossa live. Deixa eu te apresentar rapidinho, que eu não falei. Eu tenho uma mini biografia aqui só para o pessoal conhecer um pouquinho da tua trajetória, do teu currículo, tá? E aí já começa Claro. a falar sobre o tema. Então, pessoal, o professor Zé Jócia é personal trainer pós-graduado em Ciências do Esporte pela URGS e em Administração do Esporte pela PUC-RS. Já atuou em diversas academias de Porto Alegre, inclusive como coordenador técnico em um estabelecimento fitness da Inglaterra. Como atleta de aeróbica, foi tricampeão gaúcho, campeão brasileiro e vice-campeão mundial entre 1991 e 1992. E também foi eleito personal trainer top of mind pela Wonderful Magazine. Seja bem-vindo, professor. Então, nosso tema hoje é a autoestima e um retrato da pandemia. A palavra está com o senhor. Então, Alessandro, vamos primeiro, para conversar com os nossos colegas, vamos conceituar a autoestima,
né? A partir daí a gente começa a conversar referente à pandemia e à autoestima. Bom, autoestima é o valor que a gente se dá, né? Então, baseado nisso, a gente tem vários componentes agregados, como autoimagem também, que a gente, às vezes as pessoas confundem autoimagem e autoestima, né? A autoimagem é como tu te define, ou referente a um projeto que tu vai fazer, ou referente a tu mesmo, a ti mesmo, né? E a autoestima é todos os valores que tu te dá. Dentro da autoestima, existem algumas armadilhas, né? E a gente pode conversar um pouco sobre isso. Por exemplo, a gente não deve se comparar a outra pessoa. Isso é uma grande armadilha que a gente tem, e isso vale tanto para nossos colegas como para as pessoas no geral, né? Então tu tem que te comparar a ti mesmo e tu tentar ser melhor que tu fosse ontem. Então isso é uma grande sacada. É a partir daí a gente começa a evoluir, né? Esse é o grande segredo da autoestima. E está cada vez mais difícil, né, professor, não se comparar com outros aí em tempos de redes sociais, ainda mais na pandemia agora, que nós estamos com mais tempo em Pois casa, um pouco mais tempo disponível, passa o dia inteiro na rede social. então, isso é uma coisa que aconteceu, né? Que eu vejo que a grande sacada de agora, que vai mudar ou vai estimular a autoestima do professor, e vamos falar mais diretamente à nossa área, é justamente a realidade que a gente está vivendo. As pessoas, a palavra da moda é reinventar, né? Então, a partir disso, a gente tem um leque enorme de opções. Porque nós, professores, não podemos ficar presos a um estabelecimento físico, né? Nós temos capacidade de autogerenciar a nossa profissão num parque, sem ser dentro de uma academia, de uma escola. A gente tem essa possibilidade. Então a gente precisa acreditar em nós mesmos e parar de ficar com esse coitadismo, né? Marcelo de Cortella fala que é o seguinte: a gente tem um prazo de se auto punir ou de se auto-lamuriar de 72 horas. Passando 3 dias, acabou. Vamos à luta, respira e vamos embora. Ninguém queria estar vivendo isso, né? Mas, enfim, não adianta a gente ficar postando porque o governo é isso, que o governo é aquilo. A pressão não é por aí. A pressão tem que ver de baixo para cima. Enquanto as pessoas não levarem a sério que a gente está numa epidemia muito séria e fazerem a sua parte, elas não estão andando de máscara, elas não estão mantendo essa restrição social. Então, se a gente não tiver essa restrição em 70%, a gente não vai conseguir diminuir a curva. E mais tempo vai levar para a gente sair dessa situação desconfortável que a gente está. Isso referente à pandemia, né? Referente a reinventar, eu tive muita sorte na minha formação, né? Eu fui um cara muito afortunado, porque eu tive excelentes professores, né? Então, esses professores ajudaram a forjar a maneira como eu trabalho hoje, né? Então, assim, ó, professores que se reinventaram, que são meus exemplos. Então, eu vou começar por ordem alfabética, e para não deixar um mais que o outro, e ver bem, eu tenho uma lista de 5 professores. Não quer dizer que os outros professores também não fizeram parte. Não dá para enumerar todos, né? Tu vê, eu estou com 33 anos de profissão. Há 33 anos eu dou aula em academia, né? Então eu tive uma sorte, porque assim, ó, se por acaso eu estou há 33 anos e o mercado absorve meu trabalho, é porque eu tive uma formação, eu tive professores muito bons, né? Então assim, ó, Daniel Schneider. Pô, o Daniel, que todo mundo conhece, até hoje ele preza pela formação dele. Ele está sempre se atualizando. Eu cansei de dar cursos e ver o Daniel no banco do lado do acadêmico. A gente chega assim, ó, Daniel, teu lugar não é aí, é aqui comigo. Não, eu vim aqui para trocar informação, para aprender. Então esse é um grande exemplo, que a gente tem que estar sempre se reinventando, se reatualizando e aprendendo, né? Na ordem alfabética. Ô Zé,
deixa eu te dizer, Oi? deixa eu te interromper um pouquinho aqui, só para eu não vou me meter em todos, porque eu não sei se eu vou conhecer todos, mas o Daniel eu conheço bem e, e realmente ele quebra aquele paradigma de que a profissão é uma profissão para jovens, ou seja, depois de um certo tempo, né, tu não vai mais ter espaço, não vai mais, né, ser absorvido pelo mercado. Ele trabalha muitos Exatamente. anos na Sojipa e tá junto com a gurizada, tem melhor condicionamento físico do que muito guri, né? Bom, E o Daniel era atleta de atletismo antes, né? sim, Então ele já traz um lastro de atividade física desde a juventude dele, desde a adolescência dele, sim. né? Legal que Outro tu trouxe professor que exemplos de também... colegas, né? Tu trouxe exemplos de colegas. Tu podia ter visto alguém Colegas que a na... gente, que a gente tem em contato diário, Claro, entendesse? E que fizeram parte da minha formação. E eu sim. não posso deixar de agradecer, né? Outro professor que se reinventou, que saiu da sala de aula e foi para uma representação política, o professor Garcia. Sabe? O professor Garcia levou todas as nossas angústias e nos representou num cenário político. A gente deve muito a ele, né? O professor Anchieta, seguindo, agora Anchieta, o A não, José Anchieta, por isso que ele está depois do Garcia, tá? Sim. O Anchieta, ele inovou com esse negócio. Eu digo que o Anchieta, ele é o Adão do fitness. Uhum. Assim como a Clotilde Tonial é a Eva do fitness, o Anchieta é o Adão do fitness. Por quê? Porque o Anchieta ele trouxe uma linguagem nova para a sala de aula, com a ginástica afro. A partir dali, e eu fiz um curso com ele no SET, que foi o primeiro curso de afro que ele deu. Então, a partir dali, teve um divisor de águas. Sabe, a gente começou a ver a ginástica de uma outra maneira. Não só como aquilo que a gente via em fita cassete na época, mas e sim na realidade, entendeu? Sim. E Fita de vídeo, academias né, que no caso. ligavam por ele, né? A academia que tinha o Oi? professor, a academia, eu não sei como é que eu perdi um pouco o contato com ele agora, mas eu soube que tinha, ele era bem requerido no mercado, né? A academia, quando queria Não, encher uma aula, assim, começar a inaugurar lá a sua área fitness, chamava o Anchieta justamente para. É como aquele jogador de futebol de ponta que tu traz para o teu time, né? sem Tem essa dúvida, questão sem do dúvida. É o teu goleador. É o cara que vai finalizar, é o cara que vai te dar o título. Sim. Sem dúvida, é o 9, é o camisa 9. E agora ele se reinventou ainda com o Batucalê, Aham. que é uma outra expressão de movimento, né? A Kika Arício, a Kika, professora Kika, Uhum. se tu não fizesse aula de local com a Kika, tu ainda não fizesse aula de local. Tu não sabe o que é aula de local. Tu tem que fazer primeiro aula de local com a Kika. E a Kika, ela se reinventou por quê? Em meio à pandemia, ela buscou alternativa na internet. Ela atende os alunos, hoje ela também é personal, e ela atende os alunos dela pela internet também. Então ela não ficou parada, ela não ficou esperando que mudasse a bandeira. Não, ela foi à luta, ela não perdeu tempo. E esse é o grande lance da autoestima já do professor. Sim. Entendeu? A Rosa Pacheco, que tu deve conhecer, Sim, sim, nossa colega, né? conselho. Então, a Rosa, o que ela fez? Ela transformou a academia dela, ela fez um schedule de aula na internet. Então, ela não perdeu tempo também, ela transformou a empresa dela para atender os clientes. Ela não deixou os clientes desamparados. Isso é reinventar. Isso é tu ter a oportunidade, tu visualizar a oportunidade e agir nela, sem pestanejar. Ela foi lá e atendeu os clientes dela e agora continua atendendo, agendado, assim como outras academias estão fazendo agendamento individual para cada cliente, né? E deixa eu me incluir nisso aí também, né? Uhum. Já com a letra Z, no caso, eu, Zé Giócia, eu também precisei me reinventar. Eu tinha um projeto na gaveta que era de vídeo, e então eu ativei o meu canal no YouTube, estou com esse projeto de lives, né? Tentando levar conhecimento, mas conhecimento multidisciplinar, saindo um pouquinho da parte técnica. O que é contração, o que é extensão, o que é respiração. E não, vamos falar sobre autoestima, vamos falar sobre doenças respiratórias, vamos falar sobre inteligência emocional. Vamos mudar um pouquinho e vamos abrir a cabeça do professor. Claro que não é só para a professora, é para todas as pessoas que quiserem assistir. Né? Então, esse é o grande lance do momento. As pessoas não podem ficar em casa esperando a troca da bandeira. Assim, ó, tu tem que acreditar em ti. Tu tem que dar a Deus aquela versão pessimista que tu tem.
Tu não pode ficar pensando, porque o teu erro de ontem não necessariamente vai ser o teu erro de hoje ou o teu erro de amanhã. Tu tem que abrir mão disso, abre a tua cabeça e acredita no que tu tem que fazer, né? Isso é uma grande coisa. Quando tu for, o professor de educação física, ele, por natureza, ele é competitivo, né? Então vamos estipular uma competição, então. Compete contigo mesmo. Tenta hoje ser uma versão melhor do que tu fosse ontem. E aí, daí para frente, vamos nessa, vamos tocando. E tem espaço e as pessoas estão carentes de atividade. Sabe, uma coisa que eu vejo assim, ó, mais uma vez, a vida está dando uma oportunidade para formação de educação física se unir com mais força, sabe? Mais uma vez, os professores de educação física estão tendo uma oportunidade de sair do lado coadjuvante da história. Por que eu estou te dizendo isso? Porque assim, ó, hoje, o meio de comunicação que a gente tem é esse que a gente está tendo aqui, através da internet, seja por qualquer plataforma que a gente vai utilizar. E o professor hoje só não está melhor porque ele estava preso dando aula. Eu digo assim, ó, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, né? E a gente trabalha demais. O que acontece? Hoje tem essa invasão de blogueiros prescrevendo exercício físico, né? Então, uma coisa muito legal que o CREF faz, que é estimular as pessoas, é uma campanha de conscientização das pessoas a consumir esse produto de quem é registrado pelo conselho, né? Porque não adianta nada. Uma blogueira com 200 mil seguidores começa a prescrever treino e as pessoas vão atrás, sabe? Aí tu vê assim, ó, por outro lado, tu vê colegas prescrevendo treino de pé descalço. Poxa vida, sabe? Vamos ter mais cuidado, vamos usar o calçado adequado, tênis. As empresas gastam milhões em pesquisa para diminuir o impacto, para as pessoas se protegerem, né? Aí vai um colega e dá um treino de pé descalço. Aí o blogueiro, que acha bonito, começa a prescrever treino de pé descalço. Ele já está errando duas vezes. Uma em se meter numa área que não é dele. E outra, um treino que não condiz com o esforço que o aluno está fazendo. Então os erros são muitos, vão se somando. E assim, ó, a nossa classe está desorganizada. A nossa classe foi pega de surpresa por isso. Porque a gente acordou sem emprego. A maioria de nós está sem emprego. E isso é um problema que a gente está sentindo hoje. Isso faz com que baixe a autoestima. Então as pessoas têm que, deu, agora nós vamos atrás do nosso espaço. E a gente precisa se unir. O professor precisa dar força para outro professor, para uma classe unida. Imagina se fecha os consultórios médicos e aí um engenheiro, um professor ou um arquiteto começa a dar receita de remédio. O que acontece com ele? Sabe? Começa que a população não consome esse produto, porque reconhece que ele não é a pessoa mais adequada. Então está na hora da gente conscientizar as pessoas a não consumirem esse produto de outra pessoa, que não seja um profissional cadastrado, registrado direitinho. E começa por aí a história. Então, assim, ó, a pressão a gente precisa fazer de baixo para cima. Não adianta fazer lá no gabinete do prefeito, no palácio do governador, exigir que ele abra. Se a gente passear na rua, a gente vai ver as pessoas não estão usando máscara. Não vai baixar, ninguém vai querer na sua conta pessoal mortes e mais mortes. Eles vão restringir, sabe? A pressão está errada. A pressão é no consumidor. É o aluno que tem que se conscientizar, que tem que usar máscara na rua, que tem que evitar aglomeração, porque isso está afetando diretamente na autoestima do professor. Sim. Eu não sei se eu fui claro, Alessandro. Não, eu entendi, sim. É lógico que tu não fala que a pessoa não pode, eventualmente, numa rede social, externar a sua descontentação Não, com a claro sua que não. querida, mas não só esperar por isso, né?
Talvez Com certeza. colocasse em percentual 10% reclamando e 90% criando novas estratégias e Perfeito. para agir, né? Porque Porque assim, ó, se a tá gente fizer uma campanha mais direto, sabe? Porque, sabe aquela história da voz do povo e a voz de Deus? O comportamento do povo é como vai responder o governante. Sim, Se não baixar a curva, não adianta, a gente não vai ter um emprego de volta. sim. Porque mesmo que consigam, né, abrir e tal, as pessoas vão ter medo, né? A maioria. Então, talvez Então, nesse esse momento. aspecto assim, ó, foi excelente observação. Olha só, uma semana antes da primeira reclusão, isso em março, que já estavam só o comentário, as pessoas já, por vontade própria, já estavam se afastando das academias. Eu estou falando mais diretamente da academia, que é o ambiente onde eu trabalho, Uhum, tá? Mas isso tu pode transportar para qualquer ambiente, né? Então as pessoas já estavam evitando de ir, né? Aí fechou. Aí o que que acontece? As academias, algumas pegaram o auxílio do governo, certo? sim. Então, teve o seu contrato interrompido, né? E aí com o auxílio do governo. Aí voltou a academia. Só que se o aluno não voltar, não adianta. Aí tu gerou mais um problema, porque acabou o auxílio do governo, a academia não está fomentando o cliente, não está gerando renda, e aí tu aumentou o buraco. Por quê? Porque o aluno não voltou com medo. E não adianta a gente postar, porque é um ambiente, porque não sei o quê. A gente tem que ir no aluno. Meu, vem, nos dá esse crédito, vem para cá. Aí o que que acontece? No fim de semana, a gente vê todo mundo passeando sem máscara. Então isso aí é uma coisa que vai contra também, né? Uhum. Me diz uma coisa, esse movimento, porque quando começou, né, faz 3 meses aí vai completar, né? Quando começou essa coisa, fechou tudo, fechou a academia e tal, começou desesperadamente a aumentar o número de pessoas dando exercício na internet, né? Era lives, era Sim, vídeos, eram coisas assim. Agora tu vê que já deu uma reduzida, né? Mas houve um despertar para o uso da internet no sentido de compartilhar aí, de incentivar as pessoas a praticar exercício, né? Um monte de gente que eu nem imaginava que fazia exercício estava fazendo exercício em live, assim, né? Então, isso foi. Me diz o que tu acha disso? Tu pensa que esse movimento ele foi benéfico para a profissão, para disseminar a importância do exercício nesse sentido? olha, foi, com algumas ressalvas, mas foi. Uhum. Por quê? Fez com que o professor se mexesse, né? Fez com que o aluno buscasse na internet um amparo do professor, né? Mas assim, ó, como tudo precisou ser adequado. E o professor foi se adequado, adequando com o tempo, né? O que que acontece? Acontece assim, ó, a aula é o nosso objeto de trabalho, é o nosso ganha-pão, né? O que que aconteceu? No início, a ansiedade de querer trabalhar, ela foi esquecida com a remuneração. Então os professores começaram a dar aula, lives de aula, lives de aula, lives de aula, e aí, meu, mas nós vamos viver do quê? Sabe? Então, aí depois, não, então vamos fazer grupos fechados de WhatsApp. Então agora vamos começar a trabalhar. Então primeiro tu deu e depois tu tirou. Sim. Entende? Então assim, ó, o pessoal foi com muita sede ao pote no início. Mas é fundamental que use o instrumento internet como meio auxiliar de instrução. Sem dúvida. E veio para ficar. Tu pode Assim compartilhar um como veio. pouquinho como é que tu está fazendo? Que estratégias tu montou para poder continuar aí sem perder receita? Ou algumas pessoas eu ouvi relatos que até aumentaram a receita, né? Depois com o atendimento de internet. Assim, ó, na realidade, eu atendo na casa dos alunos. Uhum, Né? A academia que eu trabalho voltou a funcionar. Então, hoje a gente funciona com agendamento, né? Um aluno por vez. uhum. Apesar dela ter mais de quase 2.000 metros quadrados, está 2.000 metros quadrados abertos
para atender um aluno. Mesmo assim, a academia resolveu abrir para não deixar desamparado no mínimo possível, né? Particularmente, eu, além das minhas aulas particulares, eu tenho esse projeto de live, que é um projeto que eu já tinha há muito tempo, como eu te falei, de levar conhecimento de outras pessoas para a nossa classe. Então, hoje a minha vida está assim, ó, eu dou aula na academia com uma jornada de trabalho reduzida, uma vez por semana eu tenho uma live e durante a semana eu atendo meus alunos particulares. Basicamente ficou isso aí. Sim. Se a gente for pensar, eu aumentei a minha jornada de trabalho com a pandemia, porque esse projeto de lives eu não tinha. Então tem todo o envolvimento, né? Eu não simplesmente não marco uma live e fico conversando com a pessoa. Tem todo um trabalho anterior, né? Então eu Estratégia, precisei me adequar. isso vê se tu concorda comigo. Me parece que vai deixar um grande legado aí para a profissão, porque por que que começou tudo aquilo, né? Vamos voltar um pouquinho. Por que que começou tudo aquilo desesperadamente lives e tal, e depois grupos de WhatsApp? Então, porque nós enquanto profissionais, não estávamos preparados para essa coisa digital que já estava aí, né? Não é uma coisa nova, já tinha muita Exatamente. gente se valendo disso, né? E aí, de repente, foi praticamente a nossa única chance de continuar, né? Trabalhar pela internet. Só que agora muitas pessoas já aprenderam, já se reinventaram, como tu trouxe, né, a expressão. Já criaram estratégias, como tu acabou de falar, né? Não é ligar um telefone ou ligar um computador e conversar com a pessoa. Foi necessário se criar uma estratégia didática diferente, porque e se o meu aluno se machuca do outro lado ali? Como é que eu não posso segurar ele, eu não posso ajudar ele? Mas então eu tenho Sem que dúvida. estratégias de ensino e aprendizagem para que a execução do movimento, a velocidade de execução, a respiração sejam controladas à E é distância. aí que vai, e é aí que vai dividir o bom professor do mau professor. Uhum. Vê bem, a divisão continua. Porque aquele professor que não consegue presencialmente executar um bom trabalho, pelo vídeo fica mais difícil ainda. Né? Então, o professor ele vai ter que... tem uma cadeira na faculdade que é no primeiro semestre de ginástica 1, que é descrição de movimentos. É no primeiro semestre da faculdade a gente aprende a descrever os movimentos. Então, parte da posição fundamental, pernas afastadas, ponta do pé virada para fora. Aí tu começa a usar uma linguagem mais fácil, de entendimento mais fácil. Ou pernas unidas, afastamento dos ombros, sentado, deitado. Então, primeiro tu situa o aluno, para ele saber se posicionar no exercício. Aí, dali para frente, flexão do tronco à frente, pernas flexionadas, pernas estendidas. Então, isso o professor teve que resgatar. Tu vê, a gente é preparado para exercer a profissão, mesmo pelo vídeo. Sim, Tem que querer, sim. tem que Poucos se buscar. deram conta, mas olha que interessante, ó. Tanto o legado que fica para os profissionais que precisaram criar novas formas e resgatar da faculdade, ó, como tu trouxe agora, do primeiro semestre, resgatar conhecimentos antigos para poder passar o seu conteúdo pela internet e para a sociedade, para os alunos, que muitos deles acreditavam que não funcionava, que não era bom treinar pela internet e que agora, experienciando isso, se tornaram abertos, né, para receber. Então, abre-se um novo mercado. Depois que passar tudo isso, isso não vai passar, né, essa questão do atendimento pela internet. Então, abre-se um novo mercado, né? Claro, tivemos que Não, passar por e o uma dor muito mercado, grande. e esse mercado que tu fala, não é só o mercado do ponto de vista do profissional de educação física. Não sei se tu reparou, mas as lojas estão fazendo kits e promoções de equipamentos portáteis para te ter em casa. Uhum. Sim. Então hoje tu vê assim, ó, tu abre o Instagram, tem várias propagandas da loja tal, a loja A, a loja B, colchonete, par de halteres e caneleira por tantos reais. Então as pessoas já viram isso, o comércio já entendeu isso também.
Sim. Né? Então, todo mundo está voltado. E a internet é o grande meio de comunicação hoje. E ainda bem que a gente tem a internet. Imagina se não tivesse, a gente daria outra maneira. A gente faria outra coisa, com certeza. É Né? interessante que, porque faz anos, tu deve, desde que tu estava na faculdade, com certeza tu ouvia sobre isso, né? Só X% fazem, 4% da população brasileira que pratica atividade física, né? Eu ouço 4% há muitos anos, isso não muda nunca, né? Quem sabe não é hora de Eu já, mudar isso agora, né? eu já cheguei a ouvir 6%. Seis, Né? eu nunca ouvi Eu, seis. cheguei, eu já cheguei a ouvir 6%. Tu vê, eu entrei na faculdade em 85, na URGS, saí em 88, e, e já em 90 por aí, eu ouvia 6%, em 1990, que foi o grande boom da ginástica aeróbica. A minha formação é sala de aula. Né? Hoje eu trabalho com avaliação física, avaliação postural e cineantropométrica, né? Mas a minha origem mesmo é sala de aula. Eu sou professor de ginástica aeróbica. É aquela ginástica que tu começa desde o início da aula e vai até o final. Treino aeróbico. Não é uma coreografia por música, descansa um pouquinho e pega outra música, dá outra coreografia. Não, meu querido. Tu começa e não para mais. E aí tu treina a capacidade aeróbica. Uhum. Essa é a minha origem. Eu Né? vi aqui no teu currículo, tu é competidor da época do professor Cláudio Franzen? Pô, o Cláudio Franzen, que para nós é o Claudinho, né? Porque por mais que ele seja hoje uma grande figura pública, para nós vai continuar sendo o Claudinho, né? Então, o Cláudio, ele fazia dupla com a Malu, fazia dupla. Eu fazia trio com o Magu e o Luizinho, que é o irmão do Magu, que o Magu tá em... Ai, qual é a cidade dele? Ele tá no interior agora, o Luizinho tá em Criciúma, ele tá em Nova Prata, eu acho. Magu do TRX. É o Magu que, inclusive, ele vai fazer uma certificação pela internet, entendeu? Então, também entendeu a necessidade. O Luizinho, na época, fazia individual também, então ele competia em duas modalidades. E tinha a Márcia Gralha, que fazia individual feminino. A nossa equipe era de 6 atletas com 7 categorias, né? Dupla masculina, trio, individual masculino, feminino e a dupla mista, né, no caso. É. Quando a gente competiu, a gente tinha duas associações, né? A IAF e a ICAF. A ICAF nós ganhamos o título de campeão gaúcho e ganhamos o título de campeão gaúcho também na IAF. Por isso que em 2 anos a gente ganhou 3 campeonatos. Uhum. Porque em um ano nós ganhamos 2 campeonatos gaúchos. Sim, entendi. Inclusive naquela época era no IPA, no ginásio do IPA. E a nossa equipe ganhou todas as modalidades, né? O gaúcho. Aí o Claudinho foi pro brasileiro e ganhou o brasileiro com a Malu. Nós fomos pro Mundial e ganhamos o brasileiro e ficamos em segundo no Mundial. De lá a gente foi para Tóquio. A gente foi pro Japão. Aí experiências e aulas em tudo. Onde a gente ia, a gente dava um pouquinho de aula. Em Tóquio a gente deu aula também para os outros competidores. Cada competidor subia um pouquinho no palco e dava aula para os outros competidores. A gente deu aula lá também. Sensacional essa trajetória aí. E Zé, me diz uma É. coisa, voltando só um pouquinho para o nosso assunto aqui da autoestima, né? Isso no início foi bastante forte, né? Essa questão da pandemia nos abalou a todos, a grande maioria dos profissionais, né? E muitos se assustaram, e aí tu tem aquele declínio, né? De Sim, autoconfiança, de autoestima, de acreditar que é possível superar aquilo. Alguns vão até o fundo lá e se dão conta e sobem. Outros, infelizmente, não estavam preparados emocionalmente para lidar com isso e não conseguem voltar, né? Para essas pessoas que ainda não conseguiram voltar, mas não é voltar a receber, voltar da aula, não conseguiram a voltar emocionalmente mesmo, né? O que tu entende que a gente pode deixar de dica, de estratégia para que eles possam se recompor e voltar para o mercado, continuar lutando, primeira não tem coisa, jeito. Alexandre. Primeira coisa é não viver no passado.
sabe? Não dá para viver no passado. Tu vê, uma coisa que me elevou a minha autoestima, em 94 eu fui convidado para dar aula na Inglaterra. Aliás, eu fui convidado em 93. Só que nesse meio tempo eu entrei no mestrado na URGS. E aí em 94 me convidaram de novo. Na época o professor De Rose era o orientador, e eu comentei com ele, bah, me chamaram de novo. Zé, não é comum eles chamarem duas vezes. A URGS não vai sair daqui, ela vai estar aqui quando tu voltar. Então vai. Isso elevou a minha autoestima. Só que eu não posso ficar vivendo do que eu presenciei, do que eu vivi em 94. Então, assim, ó, eu senti o golpe, todo mundo sentiu o golpe. Só que tu tem que buscar. Assim, ó, eu acredito em mim. Então, pô, afinal de contas, tu venceu uma faculdade, tu concluiu um curso, tu entrasse num exame seletivo onde muitas pessoas queriam entrar e tu conseguiu entrar. Então, tu tem que acreditar mais em ti. Tu não comprou o teu diploma, tu conquistou o teu diploma. Então, é essa confiança que agora tu tem que mostrar. É agora que chegou a hora, sabe? Tira a bundinha do sofá, desliga a Netflix e vai trabalhar. Porque se tu ficar esperando a mudança da bandeira, tu vai morrer de fome, cara. Enquanto tu tá aí sentado, o blogueiro tá lá ganhando dinheiro às tuas custas, às custas do teu conhecimento. Então tá na hora de tu assumir o teu papel na tua profissão e dizer para ti mesmo que tu consegue. Te levanta daí e vai trabalhar. Sim, porque essa questão aí de viver no passado, ela é uma. Ah, porque ou talvez até a pessoa acha que vai se rebaixar, né? Porque antes fazia isso, eu tinha X centenas de alunos e agora que eu não vou para live ou eu não vou fazer e tal, e o tempo vai passar e as contas vão chegar, e se não tinha uma organização financeira, né, uma poupança capaz de te sustentar nesse período, é provável que vai ficar irrecuperável depois, né? Esse é um ponto importante que tu trouxe, eu acho, poder olhar para frente, né? Sem dúvida, né? A gente viver no passado é uma das outras armadilhas da autoestima, né? Tu fica só revivendo coisas e aí tu não vai para frente. Um exercício bacana de fazer é assim, ó, nosso colega que está com dificuldade de dar o start, chega no final do dia e escreve 3 coisas legais que aconteceram. Escreve, transcreve para o papel. Ah, não adianta só lembrar, tem que escrever. O ato de tu escrever vai fazer tu reviver essas coisas legais que te aconteceram. Isso é um exercício para felicidade. E a partir daí tu vai te estimular a realizar outras coisas. Entende? Tu vai. Não, então tá na minha vez agora de brilhar. Ou tá na minha vez de eu brilhar de novo. Né? A gente tem uma expressão, na minha época, não sei com quantos anos tu tá agora, Não, não vou dizer. mas eu tenho 56. Né? Então, assim, ó, 42, 40. na minha época a gente dizia assim, ó, eu te dei uma luz, agora eu vou atrás, agora eu vou sair correndo. Então, os nossos colegas têm que pensar o seguinte: a gente deu uma luz para eles. Agora a gente vai alcançá-los e vamos ultrapassá-los, porque o nosso lugar está lá, está nos esperando. A gente tem que querer ocupar esse lugar. Ele está ali, está à nossa disposição. Só que esse lugar não vem até nós. Tem que partir de nós o querer ocupar esse lugar. Sim. E como mudou tudo, né? Mudou o cenário, as pessoas estão pensando diferente, estão com nome. Fazer a mesma coisa que tu fazia não vai dar certo, né? O que te trouxe até aqui não vai necessariamente te levar para o próximo nível, né? Uma coisa que eu vejo também é assim. Em geral, as pessoas reclamam que não tem tempo, que se tivesse tempo gostaria de ler mais, gostaria de estudar mais, de conversar mais com os amigos, de se capacitar mais e tal. Passou 3 meses aí, e muitas pessoas não leram mais do que liam antes, não buscaram conhecimento mais do que buscavam antes. Ou seja, passou o tempo e a Netflix
ocupou o dia todo, né? O espaço, é Redes verdade. sociais, se comparando com os outros, falando que o fulano está feliz, por que, que ele está conseguindo, por que, que eu não consigo. E acho que sair desse ciclo que é a virada de chave, né? Tudo bem, tá É, difícil, mas tá difícil para o outro, tá difícil para todo mundo, né? eu vejo assim, ó, a sociedade, às vezes, ela se comporta como um balde de caranguejo, né? Por que que eu estou dizendo isso? O balde de caranguejo, se tu encher um balde de caranguejo, aquele caranguejo que se aventurar a sair do balde, o outro lá de baixo vai e puxa ele para baixo. Então a gente tem que tentar sair do fundo do balde e não puxar o outro que está saindo, né? É, eu ouvi isso também, que agora as pessoas vão ler mais, vão ter oportunidade de ler mais e tal. Só que quem não gosta de ler não vai continuar não lendo, né? Eu tive a oportunidade de ler algumas coisas, né? E um livro que eu gosto muito, inclusive eu coloquei no perfil do meu Instagram, foram 2 livros, por enquanto, que eu coloquei, né? Dei a sugestão para ler. Um é Sentinela de Pedra, do Rosé Alexandre, um alpinista que conquistou os 7 cumes mais altos do mundo. Ele foi um dos meus convidados na live, né? Que ele teve que usar inteligência emocional para conquistar esses 7 cumes, né? Só no Everest ele teve 3 vezes. Cada expedição custou 900 mil reais. E tu imagina, teve uma expedição que ele estava a 60 metros do cume e teve que abandonar. A gente está falando de uma montanha de quase 9 quilômetros de altura. E ele, a 60 metros, teve que voltar. Ele teve que abrir mão em função de outras coisas, da condição fisiológica. Entende? Outro livro que eu gosto muito, que eu estou lendo bastante, é esse aqui, ó, do Mário Sérgio Cortella. Por que fazemos o que fazemos? Uhum. Sensacional dica. Esse excelente livro. E aqui ele fala que rotina não é monotonia. A rotina, na realidade, é uma repetição. É uma maneira que tu tem de otimizar o teu tempo na execução das coisas, aprimorar a execução. Não necessariamente isso tem que ser chato. Não é chato. Tu está buscando eficiência no teu trabalho. Tu tens uma rotina. Eu tenho uma rotina, né? Tu tens uma rotina. Tu deve te preparar, tu deve ler antes de uma live. Então tu tem essa rotina, né? Nem por isso é monótono. E cada vez que tu faz uma live, a tua próxima live será melhor. Porque tu está tentando, entre aspas, competir contigo mesmo e tentando buscar em ti uma versão melhor a cada dia. Isso faz com que tu aumente a tua autoestima. Então hoje, quando tu pensa no teu trabalho, tu tem que te orgulhar do teu trabalho. Porque tu está fazendo a cada dia melhor. E eu venho acompanhando as tuas lives. E eu vejo isso. Assim como eu assisto as minhas primeiras lives. Uhum. É um horror. É um horror. O jeito que tu te posiciona, o jeito que tu conversa, como é que tu te expressa, sabe? Mas tu vai evoluindo e tu vai aprendendo contigo. Eu busco nas outras lives dicas de como eu vou fazer para melhorar a minha, né? Mas vejo nas minhas uma maneira de melhorar o meu, o teu comportamento, o meu próprio comportamento. Entende? E isso faz com que eu aumente a minha autoestima. Talvez seja o grande convite aí para os nossos colegas, quem ainda não conseguiu, né, virar a chave, superar, ainda está naquela coisa de sofrimento lá do início. É isso, estabelecer uma Não rotina preciso. de crescimento, de desenvolvimento, né, e competir consigo mesmo. O que que eu fiz ontem que eu posso fazer melhor hoje, o que que eu vou fazer amanhã que pode ser melhor, né? Sabe, por exemplo, home office. Meu, home office é a grande história do momento. Porque as empresas não vão fechar as portas. Os empregados estão trabalhando em casa. Sim. Professor, busque quem está fazendo home office e ofereça uma atividade de exercícios compensatórios. Porque eles estão precisando da gente agora. Eles estão com problemas posturais.
Eles agora estão trabalhando mais até, mais horas na frente do computador. É agora que a gente entra. Então, por um lado, algumas portas foram fechadas, mas por outro lado, outras alternativas estão à disposição. Então, o professor tem que aprender a identificar isso aí, né? Vamos fazer um trabalho específico para home office. Entre em contato com a empresa, faz um, sei lá, por videochamada, alguma coisa assim, entende? Então, Sim. tu tem alternativa. Sai do sofá, meu. Já Às passou. vezes eu sou meio. Não, não, Sabe? esse é Tem o que mexer objetivo. esse pessoal, cara. Sabe que esse é o objetivo que quando nós planejamos aqui o projeto das lives, era justamente trazer professores e colegas que estão no campo de batalha mesmo, né? Que estão vivendo tudo que a gente, que os profissionais estão vivendo, porque senão fica aquela ideia, o pessoal do CREF, para eles está fácil, está tudo bem. Não, não. Não é pessoal do CREF aqui. Aqui é colega nosso, é personal trainer, é professor de ginástica, é professor de tênis, é profissional de educação física. É claro que a nossa premissa é que ele seja registrado no conselho, né? Mas é gente como a gente, né? E então não tem Claro nada que a está falar. na lida diária. Não é palestrante que vai lá dar show. Não, não, é cara que vive a educação física e vive da educação física, né? Essa é a principal, o mote aqui das lives é esse. É mostrar para os caras, ó, ele tá difícil para ele também, mas ele deu um jeito diferente. E aí, tu vai fazer o quê? Né? Então, Claro. por isso. Tu quer ver uma coisa, Alexandre? O narcisismo e o professor de educação física, aí vai um meia-culpa, mas o professor de educação física é muito narciso. A gente trabalha com o corpo é o nosso instrumento de trabalho. Então, esse narcisismo é uma armadilha para a autoestima também, Uhum, sabe? Então, a gente tem que deixar isso de lado. Larga de mão isso aí e vai à luta. É. certo. Em 85, olha só, eu estava no meu primeiro semestre de faculdade. Quando chegou no final do primeiro semestre, teve um encontro, a gente está em 85, no meio do ano, tá? Um encontro nacional de estudantes de educação física. Foi na Universidade Federal da Paraíba, lá em João Pessoa. Então se reuniram vários acadêmicos de educação física e professores das faculdades foram para lá para discutir uma possível regulamentação da profissão. Isso em 85. A profissão só foi ser regulamentada em 98. Né? Então, desde 85, teve uma ata, tá lá, o meu nome tá lá, por felicidade, eu estava nesse encontro. Então, eu me sinto lisonjeado por ter participado disso, do primeiro movimento organizado em prol da regulamentação da profissão. Depois disso, teve vários outros movimentos tentando regulamentar, mas de menor expressão. Teve a Associação de Professores de Academia, teve um sindicato de professores de academia. Então, a gente sempre tentou, de alguma maneira, um reconhecimento da sociedade. Hoje, a gente tem o reconhecimento, porque existe como profissão. Existe um conselho que rege, que determina a conduta e como é que o professor tem que agir. Sabe? Então, a gente tem que estar do lado do conselho, a gente tem que usar isso aí. É aquele negócio, o conselho é aquela voz que a gente tem para nos defender, nós como professores. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sabe por quê? Porque quem não é da nossa área já está ganhando dinheiro com a nossa profissão há muito mais tempo, pela internet, por exemplo. Uhum. Então agora o professor tem que assumir o seu papel. Ele tem que usar a internet para se comunicar com o cliente dele, com o aluno dele. Sim. É legal que tu falou, Zé, porque assim, ó, estar dentro. Eu sou conselheiro novo, né? Então entrei agora, fui eleito em 2018, e fui durante. Eu tenho quase 20 anos de formado também. Então, por muito tempo eu não fui parte do conselho do CREF, fui um profissional registrado. E eu tinha essa ideia. Que o CREF lá e nós aqui. Hoje eu entendo muito mais que estar do lado do conselho não significa também concordar com tudo que o conselho faz.
Até Sem pelo dúvida. contrário, ter a possibilidade de falar, de ir nas reuniões, de debater e quem sabe se candidatar e também fazer parte em algum momento, né, como conselheiro lá. E aí, quando tu tem essa oportunidade, tu vai ver que nem tudo que tu pensava que dava para fazer, dá para fazer. Porque ele é extremamente permeado por leis federais, por regulamentação, por transparência, por compliance, por coisas que de alguma forma engessam aquela ideia, a dinâmica do profissional que diz assim, vamos fazer! Então, é um outro viés de trabalho, né? Então, mas que está aberto a todos, para poder se aproximarem, conhecerem mais, né? Irem ao conselho, agora não, porque está fechado, está restrito, mas irem ao conselho para entender mais como pode contribuir e lutar aí pela nossa profissão. O professor Zé, seguinte, eu preciso só lembrar, porque as lives entra e sai gente, né? Então eu queria só lembrar das lives da semana que vem, e aí nós já partimos para suas considerações finais, porque o nosso prazo é 1 hora, né? Senão o Instagram nos derruba, né? Então, só Nos lembrando derruba. que quem chegou depois, semana que vem, na terça-feira, nós vamos ter uma live com 3 pessoas, né? Então, vai ser uma dinâmica, um fala um pouco, o outro fala, né? Onde nós vamos ter aí a professora Débora Garcia, a professora Ângela Hoffmann e o professor Alexandre Lazarotto. O tema vai ser mestrado profissional e residência em educação física, oportunidades de formação e intervenção. Na quinta-feira que vem, dia 2, nós vamos ter o professor Mark Henry, do Estúdio de Pilates, que vai falar sobre estúdios de Pilates, franquias e novas tendências dentro dessa área. Então, outra oportunidade aí também, cara de negócios, cara que vai falar como ele está superando aí as dificuldades, tendo um ambiente físico, né? Estúdio de Pilates. Então, para quem é de estúdio de Pilates, quem quer investir, quem tem academia, também com certeza vai ser válido. E na sexta-feira, no dia 3 de julho, nós vamos ter a live Ações do Comitê de Crise de Educação Física na Covid-19. O Comitê de Crise foi uma junção entre representantes da ACAD Brasil, da Associação dos Profissionais de Educação Física do Rio Grande do Sul, do Conselho Municipal de Desporto de Caxias do Sul, do CREF-RS, da FIEP, que é a Federação Internacional de Profissionais, né, de Educação Física, e do SINPEF, que é o sindicato. Então, dirigentes dessas instituições se juntaram para pensar juntos e buscar estratégias para tentar aí, contribuir com a nossa profissão. Tá? Então, vale a pena dar uma passada nessas lives aí, que sempre tem alguém de peso, né, como hoje, para poder compartilhar um pouco da sua experiência, tá? Professor Zé, suas considerações finais, por favor. Bom, Alessandro, eu queria parafrasear uma escritora, Lara Matos, que hoje é Lara Matos de Ócia, minha esposa, né? Deixa eu parafraseá-la, que é o seguinte, ela escreveu o seguinte: autoestima é muito mais que cuidar da aparência. É cuidar de você, é deixar de enxergar defeitos e ver que tudo pode ser perfeito. Basta você bater no peito e dizer: sim, eu sou fã, eu sou meu fã. O negócio é se reencontrar. Então é aquele negócio. Meu, bate no peito, assume a tua posição na sociedade, assume a tua posição na tua profissão e busca o teu espaço. Sai do sofá e vai trabalhar, meu. O dinheiro não vai bater na tua porta. Tá na hora de tu honrar esse diploma que tu tanto sofreu para conquistar. Eu queria deixar aqui um convite para as pessoas visitarem o meu perfil, que é @ZéGiócia no Instagram, e o meu canal no YouTube, Zé Giócia Esportes. Alessandro, obrigado pela oportunidade, adorei conversar contigo, me coloco à tua disposição, se eu puder te ajudar, eu estou aqui à tua disposição mais uma vez. Muito obrigado, Zé. E, pessoal, viram que aqui é direto e reto, né? Levanta e vai trabalhar. Obrigado aí por trazer a tua experiência, compartilhar com todos nós. Com certeza trouxe aprendizados importantíssimos nesse momento que a gente está vivendo. As portas do conselho estão abertas. Tu já sabe, por ser profissional, tu é tão profissional quanto eu, tem tanto direito de estar lá dentro quanto eu e todos vocês que estão nos assistindo aqui. Então, as portas estão abertas do conselho. Obrigado mais uma vez. E, galera,
Até semana que vem, né? Começamos na terça-feira. Anota aí na agenda, terça, quinta e sexta, 17 horas, live do CREF. Tá bom? Grande abraço. Valeu, Zé. Valeu, gente. Abraço.